A minha apresentação vai ser um pouco diferente do anterior, não só o tema, como também o como que eu vou conduzir ela um pouco. Ah, bom, o título que eu coloquei para apresentação é diferente dos projetos que estão em andamento agora, mas é meio que a essência do que está sendo trabalhado, que é colonialismo digital, dinâmicas entre centro e periferia econômica. Bom, o pesquisador responsável sou eu, mas também tem alguns pesquisadores associados, que é o professor Samuel Mosner, que é da Universidade de Münster, o professor Davidson Faustino, que era da Unifesp e agora está indo para a USP, o professor Ricardo Fernandes, que era da UFSCar e está indo para a USP também, e o Antônio Gabriel Martins, que é da UFSC. E tem algumas outras pessoas também que estão participando, mas esses são os principais. Se eu fosse colocar o nome de todo mundo aqui, ia ficar um pouco grande. Então, instituições envolvidas é a Universidade de Münster, a USP, a UFSCar e a USC. A estrutura rapidinha da apresentação. Eu vou apresentar um pouco inicialmente o contexto de onde surgiu a pesquisa, depois eu vou dar um contexto mais geral para entender um pouco do que seria esse colonialismo digital. Eu estou supondo que tem várias pessoas que não são da área aqui, então eu vou tentar fazer esse contexto. Eu vou explicar os eixos de pesquisa que estão em consideração e, no final, fazer algumas considerações finais. Bom, apresentação. Primeiro, a minha formação, sou formado em Direito em Recife, pela Unicap, Universidade Católica de lá. Fiz um mestrado e doutorado na Engenharia Urbana na UFSCar, em São Carlos, no interior de São Paulo. E também tive uma bolsa Print e consegui fazer um tempo de pesquisa na Bauhaus, num centro de estudos urbanos e pesquisa social. Então, eu coloquei esse background justamente para mostrar que é bem transdisciplinar a pesquisa, mas eu já passei por vários centros, institutos e várias linhas de pesquisa. E agora eu estou com parceria, se der certo a parceria, e tiver financiamento, com o Instituto de Münster, Instituto de Geografia de Münster, a Faculdade de Saúde Pública da USP e o PPG Engenharia Urbana da UFSCar. Por enquanto é isso. Então, esse projeto de pesquisa vai acontecer, a questão é só quem vai financiar. A gente está, todos os professores, eu principalmente, estamos tentando financiamento, então esse é o contexto e por isso que eu não vou mostrar coisas específicas tanto da pesquisa, porque é uma pesquisa que ainda está sendo procurando financiamento. Mais um pouco do contexto, o meu mestrado eu fiz um estado da arte em cidades inteligentes, especificamente governança, e já na época eu tentei fazer uma análise de a economia de cidades inteligentes, como é que é, tipo, a ideia de pessoas inteligentes ou a vivência inteligente, comunidades inteligentes, tudo que está dentro da literatura de cidades inteligentes. Chegando a uma conclusão de que cidades inteligentes é uma estratégia de desenvolvimento econômico e desenvolvimento do espaço. A partir daí, eu fui para o doutorado, expandindo um pouco mais a pesquisa, talvez mais do que eu deveria ter feito, mas eu consegui terminar. Eu escrevi em inglês porque quando eu fui uma parte da pesquisa aqui na Alemanha, na Bauhaus, o supervisor daqui também precisava, enfim, ter acesso ao texto. Então, o título em inglês é Restructuring the Smart City from the Global South, a Structural Dialectical Analysis Between the Virtual and the Physical Space, Urban Space. Eu já falo um pouquinho sobre esse termo Global South também. E, de forma bem resumida, o principal contexto dessa pesquisa, de pós-doutorado ou de outro formato que possa aparecer, o principal objetivo é entender de forma mais profunda as estruturas do colonialismo digital e suas implicações
para economias periféricas. Economias periféricas aqui é o termo que eu estou utilizando para me referir ao que a literatura, em sua maioria, fala de sul global. Eu discordo por vários motivos dessa nomenclatura de sul e norte global, então vou utilizar sempre economia periférica e economia de centro, ou centros econômicos ou centros de acumulação econômica. Então, assim fica um pouco mais fácil e límpido de você estruturar o que é centro, o que é periferia, e entender as relações econômicas e políticas a partir disso. Bom, agora, imperialismo digital, estágio superior do capitalismo digital. Esse imperialismo digital não é uma nova forma, pelo menos na leitura que eu faço. Isso aqui é um extrato, um trecho de um tópico de um capítulo da minha tese, eu acho. Esse imperialismo digital não é uma nova forma de sistema econômico, não é uma nova forma de imperialismo, e sim uma continuidade de um formato econômico que existe desde os primórdios do capitalismo, que você tem uma evolução para um capitalismo globalizado, pode ser denominado de imperialismo, essa é a nomenclatura que eu estou utilizando. Depois você pode ter outras formas, então essa digitalização é apenas uma nova faceta disso, mas não é uma quebra com o que já existia para uma coisa nova. Pode parecer besteira, mas essa diferenciação é importante nessa área. Então, não é uma nova forma, e sim apenas uma características diferentes. É sempre uma análise de um processo histórico. Coisas que vão marcar o imperialismo como um todo, né, os fundamentos do que seria esse imperialismo, a atividade de colonialismo, que tem origem no colonialismo desde grandes navegações, e você vai passando mercantilismo e tudo mais, que é basicamente a extração de recursos e extração de pessoas, materiais, matérias-primas, para economias centrais, que são essas economias ou metrópoles que vão estar angariando isso do restante do mundo. Outra característica é um forte movimento de decomposição social das colônias e um epistemicídio seletivo. Por que esse epistemicídio seletivo? Primeiro, é seletivo porque você vai ter vários movimentos ao longo da história de vários, como pode ser chamado às vezes, de vários orientalismos, por assim dizer, ou várias questões místicas, por assim dizer, que vão ser absorvidas de povos colonizados ou de nações colonizadas e inseridos dentro desse centro econômico, se isso for benéfico para manter o centro econômico como centro econômico. E, de novo, e por fim, esse termo imperialismo não é um termo de valor ou de moral, é apenas uma expressão material histórica. A gente está analisando materialmente que, em um determinado tempo, houve uma globalização e um imbricamento tão grande dos fluxos de capitais internacionais e das economias que torna-se um sistema globalizado, com prevalência de monopólios e oligopólios e tudo mais. Então, essa é a tradição teórica básica que está sendo seguida aqui. A partir daí, a gente tem uma leitura que faz de uma última fase do imperialismo, que é o imperialismo tardio, com diferentes características. E, a partir daí, a leitura que pode ser feita em termos de a condição material e a condição filosófica, por assim dizer, ou um movimento filosófico que espelhava-se na condição econômica. Primeiro, a gente tem uma primeira forma do capitalismo que estaria mais ou menos na época do realismo. Então, vai ser uma coisa bem analisando coisas bem concretas, sem muito, enfim, características básicas do realismo. Depois você vai ter uma mudança para o imperialismo, que vai ser na época do nascimento ou do desenvolvimento do modernismo.
A gente tem o capitalismo tardio, que vai ser equiparado a um pós-modernismo, que é ali Foucault, pós-modernistas, escritores pós-modernistas vão ser equiparados ao capitalismo tardio. E a gente tem algumas pessoas e alguma literatura falando de imperialismo tardio, que seria uma nova, um imperialismo com uma nova característica, certo? E o equivalente, que na minha opinião, ele na opinião de outras pessoas e numa avaliação que a gente faz sobre a situação atual, a corrente, que não é bem uma corrente filosófica, é uma não filosofia, é uma não corrente, é uma negação, por assim dizer, é o realismo capitalista, que é o autor é o Mark Fisher, que infelizmente morreu já. Mas o realismo capitalista seria esse pensamento, o entendimento do pensamento que poderia traduzir da melhor forma o que seria esse imperialismo tardio, que tem um aspecto digital também. Então, a gente tem esse imperialismo e esse colonialismo digital, e uma característica muito específica que existe, que sempre existiu nessa globalização da economia, mas que hoje fica um pouco mais presente, as conexões de um com o outro também são mais presentes, é a ligação entre desenvolvimento tecnológico e imperialismo. Desenvolvimento tecnológico e meio ambiente. Então, você vai ter várias estruturas da rede de produção entre periferia e centro que vão reforçar rupturas metabólicas, que é você ter uma extração muito exacerbada de material ou de pessoas também, de extração de recursos, e não ter uma devolução disso em alguma forma, ou ter uma devolução disso em novas estruturas ou instrumentos que vão reforçar esse processo de extração de recursos. E a gente tem também, mais recentemente, esse imperialismo smartificado, que seria um outro nome para imperialismo digital, em que existe uma certa hegemonia em termos de tudo tem que ser solucionado pela tecnologia. E que na tecnologia, na inteligência artificial ou em qualquer outra solução digitalizada, ela não pode ser contestada, porque ciência é dado, é puro, mas isso não dá espaço para uma leitura um pouco mais social, porque também existem ciências sociais, existem vários outros aspectos que merecem ser considerados. Características específicas do colonialismo digital tem atualizações industriais. Os sistemas de produção industrial, que pode ser chamado de indústria 4.0, 5.0, vão ser atualizados de certa forma para integrar elementos digitais, certo? A 4.0 é uma digitalização desenfreada, assim, digitalizando tudo, e aqui a chamada 5.0, mas ainda não é bem definido, é uma personalização dessa digitalização. Então, é tentar fazer com que cada indivíduo seja lido por algoritmos e por IAs, o que seja, para que a produção daquele indivíduo seja otimizada. Não vai dar tempo, mas enfim, para entender isso um pouco mais, a gente também tem que estudar capital constante, capital variável, fluxos globais de capital, o indivíduo globalizado, o indivíduo como um sujeito dentro desse mundo globalizado, o fetichismo dessa digitalização e de tudo que vem de fora do centro econômico para a periferia, e também essa fetichismo dessa colonialidade, né? Isso quem vai trabalhar bastante também é o Franz Fanon. Eixos de pesquisa, estou terminando. O primeiro eixo, que vai ser em parceria com a UFSCar, a USP e a Universidade de Münster, vai ser investigando espaços físicos, espaços urbanos físicos e virtuais. Aí a gente vai trabalhar um pouco de destruição da aura urbana e mudanças de percepção da urbanidade, do sujeito para com a urbanidade. Isso aqui se baseia bastante nos estudos do Walter Benjamin. Depois a gente vai trabalhar também hegemonia, espaços urbanos, conflitos de planejamento e sustentabilidade, e fabricalização da cidade, compreensão
do espaço-tempo no processo de realização do capital. Compressão, desculpa. Compressão do espaço-tempo no processo de realização do capital. Outro eixo é o colonialismo digital, que são dois, na verdade. Colonialismo digital e ruptura metabólica, que vai ser Münster, a USP e a UFSC, em que vai ter investigações específicas sobre isso. Eu vou dar destaque para os ciclos de investimentos tecnológicos, que é sempre veículos autônomos, metaverso, NFT, blockchain, criptomoedas, IA, e agora, em termos urbanos, além da Smart City, está surgindo a pós-Smart City. Também vai ter leituras a partir de economia política. E para fomentar isso, a gente vai fazer um mapeamento de linhas de extração de recurso globais, mas mais especificamente na América Latina. E também fazer uma leitura de fluxo e circulação de capitais nacionais e internacionais que são vinculados a tecnologias digitais. E, por fim, investigações psicológicas, que quem está tomando a frente sou eu, e não tem até agora um grupo de pesquisa. Essa é a última frente de pesquisa que eu estou tentando fazer, a partir da psicologia histórico-cultural e investigando a reorganização da subjetividade do sujeito, essa decomposição social a partir da digitalização, o sentimento de impotência reflexiva perante, ou quase um derrotismo, que não tem nada que se possa fazer, então vou só fazer o meu e é isso. Esse epistemicídio seletivo também no contexto dessa digitalização e uma vigilância barra autoencarceramento a partir de tecnologias de vigilância, seja tecnologia de vigilância urbana, seja o celular que cada um tem que vai estar sendo rastreado. Considerações finais. Como dá para ver, é transdisciplinar, espero que tenha dado para ver, e é meio que um território de fronteira, porque vai unir várias coisas, envolve, sei lá, geografia, sociologia, ciência política, urbanismo, psicologia, então é um pouco complicado explicar tudo, mas enfim. A rede envolve várias instituições e departamentos, está aberta para novas cooperações e parcerias, principalmente na questão de psicologia, que tinha uma, só que a professora se aposentou, então infelizmente não vai poder mais ter essa parceria. E essa pesquisa, obviamente, é muito grande, então ela está muito mais como um planejamento de carreira para os próximos anos, do que como uma pesquisa específica para, sei lá, um pós-doc de 2 anos, ou um projeto de pesquisa depois, enfim. O foco geral é esse, mas está tentando tanto um pós-doc aqui, quanto Conhecimento Brasil, quanto qualquer outro rede de financiamento que a gente conseguir com esses professores que estão envolvidos por enquanto. E obrigado, e esse é o meu contato.